Bom, galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre a elaboração de pranchas, tá? Então a gente vai começar aqui dentro do Hydrus, verificando quais as funções e ferramentas de elaboração dos desenhos, né, as configurações também, e depois no AutoCAD verificando como a gente identifica o projeto hidrossanitário, como a gente cota ele e como colocar ele na prancha, tá? Então, ó, a primeira coisa, logo aqui na janela de projeto, né, na janela inicial do Hydrus, a gente consegue fazer algumas configurações dos desenhos gerados pelo programa, tá? Então, a primeira aqui na aba configurações é a de padrões. Nas configurações de padrões, a gente pode definir as escalas de exportação dos desenhos, né? Então, quando o desenho for exportado para o AutoCAD lá, qual a escala que ele vai ter. Então a gente consegue definir aqui o que a gente precisa, tá? Ele tem todas as escalas principais, mais usuais, e essas aqui, estabelecidas por padrão, já são as mais utilizadas, tá? Elas são bem adequadas já, por exemplo, a de planta baixa um pouco menor, a de detalhe isométrico um pouco maior, né, para conseguir ver mais os detalhes. Então eu costumo utilizar bastante só esses padrões mesmo, mas caso vocês queiram mudar, é através dessa função, configurações, padrões, tá? Tem umas configurações de detalhe sanitário aqui, dos desenhos sanitários, né? E das colunas hidráulicas, tá? Aqui é no caso de vocês, por exemplo, quiserem fazer as cotas, né, dentro do AutoCAD lá. Então precisa ajustar a escala de exportação aqui para que as cotas saiam na medida real, né? Por exemplo, aqui dentro do Hydrus a gente desenha em 1:100. Então teria que colocar 1:100 aqui para ele sair com o mesmo valor de cota, tá? Senão ele vai sair com o valor da escala convertida lá, beleza? Então eu costumo deixar do jeito que está aqui. Caso vocês queiram, vocês podem alterar. A próxima configuração é a dos esquemas verticais, tá? Esses esquemas verticais aqui, eles são gerados aqui do projeto inteiro. Então ele mostra toda a edificação e tem os esquemas de água, de esgoto, incêndio e gás, tá? Então aqui também as configurações padrões são satisfatórias já, né? São bem representativas, mas caso vocês queiram mudar, é só alterar por aqui, tá? Então a de pavimentos, os desenhos gerais, as peças e os tubos. O de esgoto também tem algumas outras configurações aqui. Vocês podem ir alterando e testando para ver como fica o desenho de vocês, tá? Vocês podem adaptar e personalizar aí, tá? E outra configuração é o dos níveis de desenho, né? Aqui no Hydrus, os níveis de desenho são os layers do AutoCAD, né? Então são os layers aqui dentro do programa. Vocês podem tanto criar novos níveis, excluir, alterar as cores, mudar o tipo de linha, tá? Então esses níveis aqui eles são exportados pro arquivo, né? Quando ele é passado para o AutoCAD, e todos esses níveis vão para lá, tá? Então ele entra como layers dentro do AutoCAD, tá? Então ele já vai alterado aqui, já tem todas as cores pré-definidas. Se vocês quiserem, vocês podem alterar. Beleza? Então, o primeiro desenho que a gente consegue gerar aqui na janela de projeto é dentro da aba estrutura, esquema vertical de água. Tá? Então, ele tem os 4 principais esquemas verticais aqui e 3 esquemas isométricos. Tá? Então, o esquema vertical de água, ele vai gerar aqui, ó. Ele gera um esquema da tubulação de água do ambiente, né? do edifício. De cada ambiente aqui, né? Ele mostra o peso equivalente acumulado em cada ambiente e depois o peso acumulado na coluna, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ele vai mostrar o peso que ele vem acumulando desde o pavimento mais inferior à medida que ele vai subindo. Então, ó, peso acumulado 1,4, 2,1, 2,8, 3,5, tá? Então ele vem acumulando aqui e mostra o peso total da coluna, né? Então, isso aqui não é exatamente o traçado hidráulico, né? Não são as tubulações, é só um esquema representando o dimensionamento, né? As peças adicionadas a cada trecho e o peso acumulado em cada trecho da coluna. Tá? Esses tracejados brancos aqui são os pavimentos, né? Se a gente conferir aqui, ó, pavimento tipo 1 a 3,25, pavimento tipo 2, 5,95. Então ele tem as cotas acumuladas aqui, né? Os níveis acumulados, e que ele mostra o nível do próprio pavimento. Tá? E o que está em verde aqui é o sistema de alimentação, né? Podem ver aqui, ó, que tem as bombas aqui, tudo mais, tá? Então ele mostra um esquema vertical da edificação inteira, tá? Se a gente quiser exportar esse desenho, né, é só fechar a janela, salvar as alterações do desenho
E ele vai pedir para salvar na extensão .cad, tá? O .cad, ele é uma extensão do programa QICAD, que é um outro software da AutoQI, que é utilizado para converter os desenhos do Hydrus para o AutoCAD, tá? Para o DWG, no caso, né? O DWG ou o DXF. Então ele é basicamente um programa de exportação, tá? Ele é semelhante ao AutoCAD, depois eu vou mostrar um pouco, mas o máximo que a gente utiliza ele é para conseguir fazer a transição dos arquivos mesmo, tá? Então vamos salvar aqui, ó, esquema vertical de água. Essa janela que aparece aqui, depois que você salva o arquivo, é para que você salve ele dentro do Hydrus ainda, tá? Então, se você quiser deixar salvo, se você fez alguma alteração ali, alguma adaptação e quiser utilizar o desenho depois, você pode salvar, dar um OK. Você salva tanto em projeto quanto associado a algum pavimento, né? Dentro de algum pavimento, como desenho complementar, né? E você coloca o título e observação que você quiser aqui. Se eu der um OK, ó, ele vai aparecer aqui na aba arquivos do programa, tá? Então ele fica armazenado ali, beleza? O próximo esquema vertical é o de esgoto, que a gente consegue gerar. Ele mostra ali o esquema das colunas de esgoto, tá? Então, no exemplo do vídeo de instalações sanitárias, eu fiz esse lançamento aqui, né? É esse mesmo sistema. Então aqui, ó, o que está em azul é a coluna pluvial, tá vendo que ela vem lá de cima, né, da cobertura, e desce por todos os pavimentos e chega até aqui e é despejado aqui na caixa de inspeção, tá? Então ele mostra aqui, ó, 0,5 litros por segundo, PVC de FI 75, né? E esse outro aqui é a coluna de esgoto, tá? Então ele mostra aqui, ó, você lembra que eu lancei no pavimento tipo 1, né? Então ele mostra as unidades de contribuição acumuladas do pavimento 1, né? No pavimento 2 eu não coloquei nenhuma peça, mas só elevei a coluna ali para ter a continuidade acima e abaixo, né? Então ele mostra aqui, ó, as unidades de contribuição acumuladas em toda a tubulação até chegar aqui na caixa de inspeção e depois até o despejo, né? E ele mostra aqui também, ó, o esquema vertical de esgoto, né? Essa legenda aqui. Então ele tem o nome, né, do tipo de desenho que foi elaborado e a escala desse desenho, que é 1:50, que é aquela que a gente configura ali nas configurações dos padrões, né? Se quiser gerar esse desenho também, é só fechar, salvar alterações como esquema vertical de esgoto, tá? Não vou salvar aqui dentro do Hydrus. E agora, o terceiro item é o esquema isométrico de água, tá? Ele vai gerar um esquema de toda a tubulação da edificação em detalhe isométrico, tá vendo, ó? Então, aqui mesma coisa, o tracejado branco indica a divisão dos pavimentos, né? E ele mostra toda a tubulação. Mas vocês podem ver aqui, ó, que ele fica bem poluído, né? No máximo para você utilizar para algum estudo, alguma análise, né, do dimensionamento que você fez, do lançamento, né? Aqui dentro do Hydrus mesmo. Mas normalmente não se utiliza esse desenho para colocar numa prancha, para exportar, para utilizar para execução, por exemplo, né? Então, vai da necessidade de cada um utilizar ou não esse desenho. Você pode modificar ele, alterar, apagar os desenhos, né? Apagar linhas aqui para ficar melhor compreensível, mas ele não é muito usual, tá? Então a mesma coisa, para exportar é só fechar a janela e salvar ali. Beleza? Não vou salvar dentro do Hydrus. E pronto, está exportado. Então esses três desenhos aqui, a forma de exportar eles é daquele jeito ali. A gente abre, né, o desenho, aí fecha a janela e salva ele como arquivo .cad, tá? Depois a gente vai passar e ver como exportar eles para o AutoCAD, efetivamente. Então aqui, ó, partindo já para dentro do pavimento, o que a gente pode ter de desenho? Primeiro é a própria planta, tá? Então quando a gente exportar essa planta aqui, ela vai com aquela escala dos padrões, no caso é 1:50, né? Então a gente pode configurar aqueles padrões ali. E uma coisa que a gente pode fazer, ainda dentro do Hydrus, é a própria cota, né? Então, ó, o que a gente precisa fazer, que é interessante, na verdade, a gente gerar um nível, né, um layer só para as cotas, tá? No caso aqui, ó, o meu já está gerado. Só para a gente criar um novo layer, né, um novo nível aqui, é só vir aqui, ó, em nível de desenho, né? Clica aqui, coloca para exibir todos, visualizar todos,
tanto os que estão em utilização quanto os que não estão, tá? E aqui a gente pode vir em novo e criar a nova cota lá, o novo nível, né, de desenho, no caso aqui para cotas, né? O meu já está criado, ó, depois é só dar um OK, escolher a cor, só que o meu já está aqui, ó. Beleza? Então criei a cota, ele tem que estar visível e ativo, tá? Se não tiver, você clica 2 vezes e ativa ali, tá? Só dá um OK. E depois é só dar um OK de novo aqui na janela de níveis e ativar o nível das cotas aqui, tá? No caso é o layer, né? E aí com isso a gente consegue utilizar essas cotas aqui, ó, cota horizontal, vertical ou alinhada, né? Para cotar o desenho. Por que a gente pode fazer aqui dentro? Ou às vezes até é mais interessante a gente fazer aqui. Porque ele já vai com a medida correta, né? No caso aqui está 1:100. Então, ó, eu vou puxar aqui, ele tem 352,5 centímetros, né? Então, quer dizer que tem 3 metros aqui de tubulação, tá? Então, ele vai aqui, claro, na escala 1:100. Depois, se vocês quiserem editar a escala aqui, vai ter que alterar lá dentro do AutoCAD, né? Então, é só verificar qual a escala de exportação que você precisa para ter as cotas em metros, por exemplo, né? Mas dentro dos projetos hidrossanitários, normalmente a gente utiliza cotas em centímetros, tá? A não ser que sejam distâncias muito grandes, né? Que seja um projeto com distâncias muito grandes na maioria das partes. Então, ó, a gente pode gerar as cotas nesse formato aqui, né? Se quiser uma cota vertical, a gente puxa aqui, verifica isso aqui, tá? Então essas são as cotas que a gente pode gerar. O interessante de a gente gerar uma layer nova é que lá dentro do AutoCAD ele vai puxar essas layers também, né? Então a gente consegue separar ela, editar ela separadamente lá dentro do AutoCAD, tá? Editar a cor, o tipo de... até para impressão fica mais fácil editar também. Beleza? Então essas são as cotas que a gente gera, né? E do jeito que está aqui a gente já pode exportar, né? Claro, depois de colocar as cotas corretamente em todas as partes necessárias, né? Então, do jeito que está aqui, a gente consegue exportar, ó. O formato de exportar de todos os pavimentos, né, de todos os detalhes e tudo mais, tudo que está dentro do pavimento, a gente vem aqui em ferramentas, gravar DWG DXF. E aqui, ó, esse procedimento aqui é para aqueles que têm, para aqueles que aparecem a opção DWG/DXF, tá? Para quem aparece isso, o único processo é só escolher aqui em .dxf e salvar o arquivo, tá? Então deixa eu salvar ali na pasta que eu estou usando. Vou colocar aqui, ó, planta baixa, vou colocar direto, porque é o formato de exportação direta, tá? Então, ó, ele aparece uma janela de progresso aqui, né? E aí, ó, eu gerei diretamente, então através de ferramentas, gravar DWG DXF, tá? Só que vai depender de cada versão de programa que cada um de vocês tem aí, tá? Então, ó, para quem aparece DWG/DXF, esse processo funciona, tá? Salvando em DXF, tá? Em DWG normalmente ele dá algum problema, porque não é 100% compatível. Mas para quem aparece isso aqui, normalmente salvando em DXF ele vai direto. Então você vai tentar abrir depois no AutoCAD lá, ele abre normalmente. Mas para quem só aparece DXF, então ler DXF, gravar DXF, quer dizer que a versão do programa é diferente e quando você exportar, ele não vai abrir no AutoCAD, tá? Ele vai dar um erro lá e não vai abrir. Então para prevenir isso, né, ou caso vocês precisem mesmo fazer outro formato, então a outra alternativa é vir aqui na aba projeto, salvar arquivo como, tá? E é salvar arquivo como, tá? Não salvar como. Salvar como é só dentro das extensões do Hydros mesmo, e salvar arquivo como você vai salvar como outro formato, tá? Então aqui no caso é o .cad, né? A gente viu lá no começo que ele gera os desenhos em .cad aqui, né? Os desenhos do projeto inteiro, e aqui esse mesmo formato também em .cad é o que funciona 100%, tá? Então só tendo o KiCad você já consegue exportar com 100% de compatibilidade. Então vou salvar aqui, ó, planta baixa, salvar arquivo como, tá? Que é a outra alternativa. Então vocês podem testar as duas aí e ver qual funciona para vocês, tá? Então aqui a gente já exportou a planta baixa, né?
Os dados que a gente consegue exportar são as próprias cotas, né? E além disso, não tem muito mais o que ajustar aqui dentro do programa. Né? O máximo que a gente pode fazer, né, que é uma outra funcionalidade, é gerar a lista de materiais do projeto, ou no caso do pavimento aqui, né? Ou do projeto, a gente gera, do projeto consegue gerar do projeto inteiro, vou mostrar para vocês depois, e aqui a gente consegue gerar por pavimento, mas logo a gente... Mas a gente vai gerar esses detalhes um pouco depois, tá? Então, agora eu vou partir para um detalhe isométrico, tá? Vou mostrar para vocês aqui. A gente consegue gerar também esse desenho aqui, né? Exportar esse desenho, que na verdade é o mais interessante, né? É o que é realmente utilizado para a execução do lançamento e tudo mais, para a obra mesmo, né? Só que antes de exportar, a gente vai fazer aqui umas cotas na planta aqui, tá? Porque a gente precisa conhecer essas distâncias, né? Só que a gente não vai colocar uma cota para cada trecho de tubulação ali, porque o desenho vai ficar muito poluído, né? Então o ideal é sempre deixar só a tubulação na parede, em detalhe isométrico ali, e a gente faz as cotas separadas, tá? Então o que a gente vai fazer aqui dentro do Hydrus são as cotas em planta, tá? Então vou selecionar aqui, ó. Eu vou começar sempre com referência na parede, tá? Dentro do ambiente. Então eu sei que isso aqui é referente à parede aqui. Aqui eu tenho o primeiro eixo, né? E eu vou delimitando aqui, ó, os principais eixos de transição, né? Então aqui, ó, tem eixo que sai pro lavatório aqui, mais um eixo que sai torneiro pro lavatório, tem o eixo do vaso, né? O eixo que sobe a tubulação para entrar no nível do chuveiro, o eixo do registro, né? O eixo do próprio chuveiro, eixo de mais um registro aqui, e o eixo final, e por fim a outra parede aqui, tá? Então são esses dados que são mais usualmente utilizados para elaboração para execução do projeto hidráulico, né? Vocês podem ver que aqui ficou um pouco confuso, mas o ideal é a gente editar isso depois no AutoCAD, tá? Então isso é uma das refinações. Vocês podem ver que aqui ficou meio confuso, mas o ideal é a gente editar isso depois no AutoCAD, tá? Porque esse é um dos ajustes que a gente precisa fazer antes de elaborar as pranchas lá, tá? Então pode deixar nesse formato, só para a gente tirar a medida correta, né, dentro do projeto mesmo, e depois a gente ajusta a própria legenda lá dentro do AutoCAD. Tá? E vocês podem ver aqui, ó, que daí quando a gente abre o detalhe isométrico, né, atualizado, claro, ele vem aqui com as cotas alinhadas, né? Esse tipo de cota aqui a gente não consegue gerar dentro do AutoCAD, né? Na verdade consegue, só que manualmente, né? A ferramenta de cota não gera cotas nesse formato aqui, porque quando a gente exportar esse desenho, ele vai como se fosse um desenho 2D, né? Ele está desenhado de forma isométrica para ter volume ali, para a gente conseguir saber a altura, mas ele vai ser como se fosse uma planta, né? Então aqui seria uma linha inclinada e não, na verdade, uma linha reta que foi colocada em detalhe isométrico, né? O AutoCAD não vai interpretar dessa forma. Então a gente não consegue, a gente pode até fazer a cota ali, só que ele vai sair com valores totalmente diferentes, né? Que não são os reais aqui da planta. Por isso a gente faz essa cota aqui, beleza? E depois no AutoCAD a gente faz as cotas de nível, de elevação das conexões, tá? A gente não faz cota vertical aqui, também para não poluir o desenho, beleza? Então é isso aqui que eu vou fazer. E agora eu vou mostrar para vocês a questão da lista de materiais e as legendas, tá? Então a gente vai começar pelo detalhe aqui, depois eu mostro como gerar o projeto inteiro. Então, ó, é só vir aqui em elementos, lista de materiais. Então aqui, ó, tem relatório de pavimento, relatório do projeto, exportar do pavimento ou do projeto, ou inserir no desenho, tá? Eu posso gerar então aqui tanto do pavimento quanto do projeto, né? E também posso inserir no desenho, que ele gera somente o que tem aqui no detalhe. Então eu vou aqui em inserir no desenho e clico em qualquer lugar aqui da tela, tá? Ele vai colocar uma tabela com todas as peças utilizadas nesse detalhe aqui, tá? Dentro desse detalhe. Ele separa aqui, ó, por tipo de sistema, então água fria, água quente, né? Então ele separa ali e lista todos os materiais utilizados. Isso é muito interessante para a própria execução mesmo, né? E ele adapta automaticamente. Então, por exemplo, ó, se eu excluo
um certo trecho de tubulação, ele automaticamente adapta a tabela ali, tá? Então ele é vinculado com todas as peças da vista ali mesmo. Outro recurso que a gente utiliza é vir aqui em elementos, legenda de símbolos, tá? Então ele gera ali uma legenda dos principais símbolos apresentados no desenho. No caso aqui os símbolos característicos são os de registros, né? Mas o mais interessante na verdade aqui em elementos, legenda detalhada, tá? Ele coloca além dos símbolos as peças associadas àquela peça de utilização, né? Ou aquele material. Então, do registro de pressão, o que está associado? Conector, luva de transição e registro de pressão com canopla cromado, tá? Então, ele tem toda a associação de peças aqui, referentes a cada símbolo ali, tá? Outra forma de legenda que a gente tem é de indicações, né? Que são as legendas de texto, né? Então, CH, LV, o que aparece ali, ele identifica aqui o que qual peça é referente àquilo, né? Então, ele são essas tabelas aqui que a gente utiliza. E são elas que a gente exporta e insere junto com o desenho. Normalmente, a gente não utiliza essa só de legendas, né? Utiliza essa aqui e essa daqui, tá? A de materiais, a detalhada e a de indicações. Isso para cada detalhe isométrico, tá? E vai depender de vocês, se vocês quiserem colocar ou não, mas é o ideal para a utilização na execução da obra, tá? Se a gente gerar relatório aqui, ele vai gerar um arquivo de HTML ou de texto, né? Dependendo da configuração que vocês fizeram, com esse mesmo relatório aqui que a gente tem das peças de utilização, né? Das peças do ambiente. Beleza? Então são esses detalhes aqui. Se vocês quiserem gerar então a lista de materiais do projeto, só vir aqui em elementos, lista de materiais, relatório do projeto, tá? Então ele vai gerar aqui uma tabela com todas as peças utilizadas no projeto inteiro, tá? Então isso a gente consegue utilizar para fazer a precificação do projeto, beleza? E agora, para exportar, é o mesmo procedimento. Ou por ferramentas, gravar DWG-DXF, né? Para quem tiver essa opção. Ou por projeto, salvar arquivo como. Tá? Então, vou colocar aqui, detalhe isométrico, EWC01. Tá? Salvei em .cad também. Beleza? E aqui, agora, para a planta, para os ambientes, é o mesmo procedimento, tá? Se vocês quiserem gerar aqui a legenda daquela planta, tá? Colocar os símbolos. Então ele mostra todos os símbolos aparentes naquela planta ali. Você pode ver que ele juntou aqui, né? Então ele tem peças de instalação sanitária e instalação hidráulica também, tá? Então ele mostra principalmente as instalações sanitárias, né? Que são conexões mais particulares ali, né? Então ele mostra toda a legenda dos materiais. E todo o restante é a mesma coisa, tá? Eu posso tirar a lista de materiais, inserir aqui no desenho, ele coloca todas as listas ali, beleza? E isso a gente consegue exportar também para colocar lá na prancha, né? Então é interessante a gente, por exemplo, identificar as peças de um pavimento e colocar colocar o relacionamento lá. E colocar a relação de peças utilizadas lá, né? Então tá ali. Outro recurso agora, né? Então, o último deles é o corte. Então, a gente pode vir aqui, em elementos, corte, tá? Esse corte também a gente configura por lá, né? Pelas configurações de padrões, né? A cota de exportação do corte. Então, eu vou fazer aqui, desse ambiente aqui, tá? Então, só ligar o orto, ele é igual gerar os detalhes, né? Só você elaborar uma janela, só que a diferença é que você tem que fazer uma linha e depois estender ela no sentido de vista que você quer o corte. Então você faz a linha inicial e você tem que colocar ela para o lado que você quer ver as peças, né? Então, pode ver que a primeira é contínua e a segunda linha aqui é tracejada. E aqui, as configurações do corte. A indicação, você pode identificar aqui corte BWC ou alguma coisa do tipo. A escala, né, que vai ser de exportação, o nível do desenho, que no caso é o layer, né, ele está em DI Cortes, já tem o próprio layer lá, e a projeção. Então você pode pegar só sobre o pavimento corrente, então só desse pavimento aqui, só desse ambiente, né,
ou você pega de todos os pavimentos do projeto. Isso que é o interessante, que é aquele exemplo que eu fiz no vídeo de apresentação, né? Que ele mostra todos os pavimentos em corte aqui. Então vou dar um abrir aqui, ó. Ele me mostra o corte de toda a tubulação inserida na edificação, né? Então desde quando tem a alimentação ali, a distribuição da coluna, né? Ele vem descendo ambiente por ambiente. Pode ver que ele tem algumas cotas verticais ali, né? Como ele é um corte, né, em planta, ele na verdade fica um desenho em duas dimensões. Não tem tanto problema a gente colocar uma cota vertical aqui, né? É até interessante a gente saber para o lançamento do projeto. E aqui, ó, onde eu fiz a unificação com água quente, ele mostra também os dois sistemas, tá? Então, ó, corte C1, escala 1 para 25. Se a gente quiser utilizar esse desenho, é só fechar também. Na verdade aqui, né, é o mesmo processo do detalhe isométrico, tá? Então, ou ferramentas, gravar, ou projeto, salvar arquivo como. Então tem aqui, corte BWC 01. Beleza? Ele vai para ponto .cad também. Depois a gente tem que converter ali para o DXF. Beleza? Então, esses são os recursos de elaboração de desenho aqui dentro do Hydrus. O próprio programa tem uma função de elaboração de pranchas, tá? Pode ver aqui, ó. Você consegue selecionar todos os desenhos que você quer, o pavimento, os detalhes, tá? Você consegue visualizar aqui. Mas ele é muito aproximado, tá? Ele adapta todos os desenhos dentro de uma folha de prancha, né? Uma folha que você estabelece lá o tamanho e tudo mais, mas ele é meio complicado de você editar. Então o ideal mesmo é a gente exportar para o AutoCAD, que a manipulação é muito mais fácil, né? Então eu não costumo utilizar essa ferramenta aqui. Beleza, então aqui dentro do Hydrus é isso que a gente consegue exportar, tá? Se você quiser uma análise do projeto todo também, né, vir aqui direto sem precisar entrar nos ambientes, tem aquele processo de você conseguir gerar a lista de materiais também, tá? Então isso aqui dentro do Hydrus acabou e agora a gente vai para o AutoCAD, tá? Então ó, eu tenho aqui uns modelos de folhas, tá? Então eles são as folhas padrões, né? Que são utilizadas. Eu vou abrir agora os arquivos ali que eu coloquei, tá? Que eu exportei do Hydrus, né? Então aqui, ó, exportados. Eu preciso abrir primeiro, né? Esses que estão em ponto .cad, preciso abrir no KiCad, né? Agora esse aqui que eu consegui gerar DXF diretamente, você pode ver aqui, ó, que ele gera, né? Ele conseguiu gerar, porque a versão do meu Hydrus tem a exportação direta para DWG DXF, tá? Então ele gera aqui todos os desenhos normalmente. Podem ver aqui, ó, que os layers foram todos importados. Então esses layers aqui são todos do Hydrus, né? E aqui é a planta que a gente gerou lá. Pode ver que a cota vem com a medida certa, né? Veio com a medida lá do Hydrus, no caso. E essa é a planta que a gente já pode utilizar, né? Se quiser fazer os ajustes aqui, né, das colunas, a indicação das colunas, mudar as próprias layers, né, trocar para as suas layers personalizadas, vocês podem adaptar da forma que quiser aí. E esse aqui já é um desenho pronto, né? Então é só jogar na prancha e colocar diretamente lá. Então aqui, ó, eu vou abrir pelo KiCad para fazer a exportação dos desenhos que eu gerei no Hydrus, né? Então é só abrir o KiCad, né, esse programa aqui, ó. E é normal, é só vir aqui, abrir o arquivo, tá? Eu vou indo um por um, né? Venho aqui e exporto para DXF, na mesma pasta, tranquilo. Beleza? Posso fechar. E é só repetir esse processo para todos os detalhes, tá? Beleza? Ó, então eu exportei alguns arquivos aqui de exemplo, tá? E vou mostrar agora como a gente manipula eles dentro do AutoCAD. Só algumas dicas básicas, tá? Para vocês gerarem as pranchas aí de vocês. Então, ó, eu vou só procurar o arquivo aqui, né? Gerei os DXFs aqui. Consigo gerar, ó, abrir o corte BWC. O detalhe isométrico, né? Que é o que a gente vai utilizar mais aqui para detalhar, tá? Então, ó, o processo de edição é simples, né? É só você jogar o desenho dentro das pranchas lá, tá?
Então, ó, esse aqui, por exemplo, que está 1:25, ele está num detalhe bem grande, né? Então, por isso vocês veem que ele ocupa a A0 aqui, né? A folha maior, e pega toda a folha lá. Então, vocês podem manipular as escalas aí para conseguir inserir os desenhos da melhor forma, né? Eu vou pegar aqui, ó, o detalhe isométrico, com todos esses dados que eu inseri. Ele também está lançado em 1:25, né? Mas como o desenho é um pouco menor, eu consigo fazer ele dentro da folha ainda, né? Então, ó, o processo de elaboração da prancha consiste em a gente colocar os detalhes, né? Colocar as plantas também, claro, separar ele em folhas lá, mas os dados importantes são as tabelas, né? As tabelas tanto de lista de materiais quanto de legendas e legendas de indicações, e as informações que a gente tem aqui dentro do detalhe isométrico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele já mostra, né, com as cores separadas lá, o sistema de água fria, o sistema de água quente, e tem todas as legendas aqui, né, das peças que a gente lançou. A primeira coisa a se fazer é a gente ajustar essas legendas, né, deixar o desenho um pouco mais compreensível. Então a gente gera lá no Hydrus, mas nem sempre fica tão claro assim de entender, né? Então a gente pode aqui mover essas legendas para ajustar elas e deixar o desenho um pouco mais limpo, né? Vocês podem ver aqui, ó, que as cotas vieram alinhadas, né? Só que, por exemplo, aqui o texto tá deslocado. Então eu vou fazendo aqui esses ajustes dentro do próprio AutoCAD, né? Aí vai depender, né, do que vocês acham melhor ajustar ou não, mas as informações que a gente utiliza são essas. Então, em questão de cotas de distância, né, a gente faz sempre em planta. Se vocês quiserem, né, tiver algum eixo que vocês acham importante representar, é melhor fazer lá no Hydrus, ou se você quiser puxar aqui mesmo com o desenho isométrico e tudo mais, pode fazer o ajuste também, tá? Então a gente sempre faz a referência em planta em relação às paredes, né, aos níveis da parede aqui, porque daí a pessoa sabe qual a distância que ela tem que percorrer de cada trecho de tubulação aqui, né? Isso nas tubulações horizontais, né, nas peças lançadas horizontalmente. E aí o que a gente faz a respeito das cotas verticais. A gente vai só utilizar um texto, tá? Então vou copiar esse daqui, ó, trocar ele para cotas também, porque no caso, ó, ele vai ser uma cota de elevação, tá? Então o que normalmente é utilizado? A gente fazer uma cota de GL e o nível em que ele se encontra, tá? Então, ó, nesse caso aqui, essa conexão está em 1:10, né? Essa conexão chega aqui em 1:10. Então vou deixar essa conexão ali, tá? Deixa eu ajustar esse texto aqui. Então dessa forma que a gente cota as linhas verticais. Tá, ó. Aqui no chuveiro, por exemplo, normalmente a gente coloca junto com a indicação da peça, tá? Alinhado aqui, e aqui tá em 2:10, né? Aí, ó, tá? Então, é dessa forma que a gente cota os níveis verticais do desenho, tá? Lavatório aqui, a coluna, essa transição, esse registro aqui, né? Então é assim, ó, a gente vai gerar aqui as cotas verticais através de um texto indicando a elevação da peça, tá? Então fica desse jeito aqui, tá? Se vocês quiserem também, é interessante às vezes cortar o desenho para ele não ocupar espaço desnecessário da folha ali, dar um ajuste aqui nas tabelas, né? Para que elas fiquem mais organizadas, mas isso aí daí são ajustes individuais, tá? Vocês vejam como fica melhor na prancha de vocês. Então o ideal é você distribuir os detalhes aqui de forma compreensível, né, que a gente consiga identificar elas dentro do projeto. Então o que a gente costuma fazer, ó, mantém essa legenda do detalhe, né, ou muda o detalhe para o ambiente que ele está demonstrando, mas esse detalhe aparece aqui nas plantas, né.
Então, a gente normalmente coloca uma prancha com as plantas e outra prancha com os detalhes contidos naquela planta, né? Então, correspondente ali para a gente conseguir identificar os ambientes corretos, né? E aqui está pronto o lançamento, né, e o detalhamento do projeto hidrossanitário, beleza? Então, tem a tabela aqui. Lembrando que a tabela aqui não vai adaptar, né, dentro do AutoCAD, claro. E outras informações são as de normas, né? Então, a respeito de água fria, aqui, ó, você dentro da prancha, normalmente, para execução, né, no caso, são inseridos esses dados. E acho que é só isso, beleza? Então, ó, tem todos os desenhos que você pode utilizar, tem os detalhes aparecendo aqui, tá? Bom, e é isso. Esse é o último vídeo da sequência de tutoriais, né, do curso. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas do curso e que vocês consigam aproveitar bem esses vídeos aí, tanto para ajudar no trabalho de vocês, né, na disciplina aí, quanto para ajudar realmente na profissão também, né? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Esses vídeos também foram a primeira vez que eu fiz, né? Então, se tiver qualquer erro, qualquer sugestão, eu estou aberto aí para sempre conseguir fazer eles de forma melhor, né? Então, obrigado pela atenção de todos e bom estudo e bom trabalho para vocês. Abraço, até mais.